E hoje Deus colocou o meu coração, no Dia dos Pais, a tratar a respeito de um pai. Dentro da construção bíblica, dentro daquilo que nos foi revelado pela palavra de Deus, Ele me colocou no coração a incumbência de falar com os irmãos a respeito de uma relação familiar, a respeito de uma relação entre pai e filho. E essa relação, a maior de todas, a relação de Deus com o seu Filho Jesus. Mas para tratarmos a respeito disso, para podermos falar dessa relação paternal de Deus com Jesus, é necessário que comecemos do começo. É necessário que iniciemos do início. Ou seja, Gênesis. A criação de Deus. Vemos na narrativa do Gênesis, vemos na narrativa do início, este Deus poderoso, totalmente bom, criando tudo. Tudo a partir do nada. E diz a narrativa bíblica que essa criação de Deus era perfeita. Ela era maravilhosa. Ela era bela, incrível. E no final de todo esse processo de criação, com o objetivo de coroar a sua criação, Deus cria o homem e a mulher. E diz o texto que esta criação, diferente das outras, porque as outras Deus falou, Deus disse. Essa não, essa ele pegou do barro, essa ele gerou ele próprio. E diz que este homem e esta mulher eram a sua imagem e semelhança. Não era apenas uma criação bela, não era apenas uma revelação geral dele, mas era a expressão clara de quem ele era. E a narrativa de Gênesis, no capítulo 2, vai nos dizer que esta criação vivia em harmonia plena com Deus. Porque o Espírito de Deus passeava em sua criação e se relacionava com Deus. E o homem, este que era a imagem e semelhança de Deus, contemplava a criação de Deus, via o que ele havia criado, percebia a beleza de tudo e criava juntamente com Deus. É claro que diferente, porque Deus criou a partir do nada, mas o homem plantava a terra. O homem dava nome às coisas. E dar nome no judaísmo é, de certa forma, criar, porque o nome define. Então, na medida em que o homem se relacionava com Deus, na medida em que o homem se relacionava com essa criação maravilhosa e perfeita, o homem percebia as verdades reveladas por Deus e dava nome, e nomeava, e criava o mundo juntamente com Deus. Potencializava aquela criação maravilhosa. Mas diz o texto bíblico, a partir do capítulo 3, que algo acontece. Em determinado momento, esta criatura que é a imagem de Deus, essa criatura que se relacionava com Deus, essa criatura que contemplava a natureza e estava juntamente com Deus, dando ordem às coisas, a partir daquilo que já havia sido criado, ela se enche de vaidade. Ela se enche de um desejo de conhecer. Ela se enche de um desejo de ser como Deus, de se assemelhar a Deus, de se aproximar desta natureza divina. Então, diz o texto bíblico que no Éden o homem peca e come o fruto do conhecimento. Para a psicologia analítica, é a partir deste momento em que o homem forma o que nós conhecemos na psicologia como ego. Ego é parte do aparelho psicológico que percebe o mundo a partir de si. Ou seja, o homem perde a referência divina, o homem perde a referência de ver o mundo através das óticas de Deus e passa a ver o mundo através da sua ótica, através da sua vaidade, através do seu orgulho. E a partir dali começa o homem a ver o mundo sobre o que eu quero, o que eu gosto, como eu quero que seja. O exemplo claro disso está logo no próximo versículo, a queda do homem. Porque diz o texto que, a partir do pecado, o homem conhece e sente vergonha de sua nudez. Ora, a nudez é natural, somos seres criados por Deus nus. Mas a partir do momento em que o homem se coloca no centro de todas as coisas, a partir do momento em que o homem se coloca a ver o mundo através de suas óticas, ele começa a se avaliar de fora também. Como estão me vendo? Como estão me enxergando? Como estão me olhando?
Vaidade. E a partir daí a vergonha. E os desdobramentos da vaidade. Como, por exemplo, a inveja. No capítulo 4, vemos o primeiro homicídio. 2 irmãos caminhavam juntos, mas um inveja o relacionamento que o outro tinha com Deus e o mata. Fruto da vaidade. E a partir do pecado, a partir desse distanciamento de Deus, a partir da perda da referência do divino, o homem recebe uma punição, recebe um castigo, porque é impossível a existência longe desse que sustenta tudo. É impossível existir distante desse Deus que sustenta e cria todas as coisas. E Deus vai dizer a partir do capítulo 3 ao homem, à mulher, aquilo que seria a consequência do seu pecado. A mulher passaria a sofrer dores no parto, passaria a sofrer dores ao gerar a vida. O homem deveria trabalhar pelo fruto do seu trabalho e ambos passariam a morrer e a voltar ao pó da terra. Mas é interessante porque, antes de Deus dizer isso ao homem e à mulher, e fazer que com eles caísse toda a criação, ele dá um castigo à serpente. E quem é a serpente? A serpente é o símbolo do mal. A serpente é o símbolo, no Gênesis, do próprio diabo, de Satanás. Porque diabo é aquele que divide, Satanás é aquele que se opõe. E a serpente se opõe à vontade de Deus. A serpente divide essa relação perfeita entre o homem e seu Criador. E no versículo 15 de Gênesis, diz a palavra de Deus, um castigo e numa punição de Deus a este símbolo do mal, a serpente, que porei inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. Esta lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Ora, o que parece, numa leitura particular, algo tão simples, uma inimizade entre a serpente e o homem, toma uma dimensão muito maior quando olhamos o panorama bíblico. Porque, a partir da Bíblia como um todo, podemos perceber que a referência que Deus está fazendo aqui, na verdade, já é uma promessa do que haveria de vir. O filho desta mulher representa o Messias que feriria a cabeça da serpente, o Messias que pisaria na cabeça da serpente. E ao mesmo tempo que vemos um Deus sendo justo e castigando aqueles que desobedeceram à sua vontade, vemos um Deus amoroso que promete a reconciliação de todas as coisas. E a partir daí, temos a construção bíblica. E Deus se relacionando com o homem em diversos aspectos. O Antigo Testamento, Deus se aproximando do povo e do homem através das promessas de Abraão, através das promessas de Jacó e de Isaac. Deus se relacionando com um povo específico e, como nos revela a Bíblia, preparando o caminho para este Messias, que cumpriria a promessa dada por Deus em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15. E acontece que, em determinado ponto, esse que havia sido prometido, esse que havia sido profetizado, esse que havia sido tão esperado para reconciliar todas as coisas com Deus, chega. E o relato bíblico nos diz, em Mateus, no capítulo 1, no versículo 18, ora, o nascimento de Jesus, do Salvador, o Cristo ungido, foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se unirem, achou-se grávida do Espírito Santo. E aqui já temos uma coisa diferente. Porque não era simplesmente um filho da mulher. Não era simplesmente aquele que fora gerado por uma mulher. Mas foi aquele que também foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Não houve relação de Maria com outro homem. Não houve relação física de Maria. Mas ela foi tomada pelo Espírito de Deus de forma milagrosa. De forma milagrosa. De forma poderosa e tremenda. A ponto de, nesta relação do divino com o humano, gerar o seu filho, Jesus Cristo. Isso já seria motivo suficiente para entendermos uma relação familiar entre Deus
e Jesus. Mas para aqueles que talvez ainda duvidem a respeito desta construção, nós vemos em Mateus, no capítulo 3, do versículo 16, narrado o batismo de Jesus. E observe o que está escrito. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descer como de uma pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, em quem tenho o meu prazer. Este que nasceu de forma milagrosa é o meu Filho amado, em quem tenho o meu prazer. Esse que está sendo batizado é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Não foi o que falaram, não foi o que suspeitaram, mas o próprio Deus, no ato do batismo de Jesus, rasga os céus, se apresenta em forma de pomba pelo seu Espírito e diz: Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho contentamento. E este é aquele que cumprirá a promessa de Gênesis. E agora, percebendo isso, podemos nos perguntar, comprovada a relação familiar de Jesus com Deus, podemos agora nos focar em como essa relação se estabelecia. Em como esse Deus Pai se relacionava com esse Jesus Filho. E o primeiro ponto que eu quero apontar com os irmãos é que este relacionamento, ele se dava sempre pelo crivo de uma missão. Observe o que está escrito em João, no capítulo 3, do versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A relação entre Deus e Jesus era íntima. A relação entre Deus e Jesus era familiar, era paterna, mas também era econômica. Era econômica porque sempre que Deus e Jesus se relacionavam, passava pelo crivo da missão de Jesus nesta terra. Jesus não veio aqui curtir a vida. Jesus não veio aqui receber os prazeres do mundo. Jesus não veio aqui satisfazer a sua vontade como homem. Ele veio aqui para cumprir uma missão. E é o que está escrito em João. Porque Deus amou o mundo, esta natureza que havia sido perdida, essa criação que estava distante e caminhava para a morte. Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu Filho a uma missão. E vemos no relato bíblico que toda vez que esse Jesus se relacionava com seu Pai, ele se relacionava pelo crivo desta missão, de salvar o mundo. Não era um papai que mimava, não era um papai que dava o que queria, não era um papai que fazia as vontades, mas era um pai que ainda amando, que ainda tendo prazer na vida de Jesus, se relacionava com ele pelo crivo de uma missão. E a partir daí, temos os desdobramentos. Se o primeiro ponto é que Deus se relacionava com Jesus, sendo pai, por meio de uma missão, temos que ele era um pai que não aliviou a dor do seu filho. Ora, eu não sou pai ainda, mas eu imagino o quão deve ser difícil ver um filho sofrer. Eu não sou pai, eu não posso dizer com propriedade a respeito dessa experiência. Mas pelo que eu vejo das pessoas, pelo que eu conheço e converso, eu imagino a angústia de ver um filho sofrer. Sobretudo a angústia de ver um filho amado sofrer. Sobretudo ver a angústia de ver um filho querido sofrer. E quando nós lemos Mateus, no capítulo 26, do versículo 38 ao 39, observe o que o texto diz. Disse-lhe então, Jesus dizendo, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, numa tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele está falando aos discípulos. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra, um símbolo de humilhação, e orou. Um filho que se humilha perante um pai, que coloca seu rosto em terra, que se quebranta. E não apenas um filho, mas um filho amado, um filho querido.
e clama dizendo: Pai, Pai, se for possível, Pai, por favor, afasta de mim esse cálice. Pai, se for possível, tira de mim essa angústia. Pai, se for possível, tira de mim esse sofrimento. Pai, tira isso que eu estou sentindo, eu não quero passar pelo que eu vou passar, eu não quero sofrer do jeito que eu vou sofrer. Se for possível, tira de mim isso. Mas não seja feito conforme eu quero, mas sim como tu queres. É interessante porque nesta passagem de Mateus, Jesus não faz isso apenas uma vez. Jesus clama 3 vezes ao Pai desta forma. Não é um filho que pediu algo uma vez. É um filho que pediu e pediu e pediu, angustiado, com dor, sofrendo, chorando sangue de angústia. E clamou a este pai: Pai, por favor, me faça parar de sofrer. E a resposta de Deus foi não. E se Deus é o pai que se relaciona com o seu filho por meio de uma missão, ele também é um pai que não alivia a dor do seu filho. E além disso, observamos que, além de ser esse pai que se relaciona por meio de uma missão, além de ser esse pai que, visando cumprir um objetivo, não alivia a dor do seu filho, ele também é um pai que, de certa forma, desampara o seu filho. Porque observe o que está escrito em Mateus, no capítulo 27, versículo 46. E perto da hora nona, Jesus já estava no Calvário, ele já tinha passado por todas as humilhações, ele já tinha sofrido todas as dores físicas. E o texto vai dizer que na hora nona, Jesus, em alta voz, gritando, diz: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Pai, Pai, por que me desamparaste? E esse desamparo pode ter diversas abordagens teológicas. Se Deus estava mesmo presente ou não, ou se foi apenas um sentimento, de pouco importa. A questão é que este filho sentiu que estava só. Esse filho que clamou para ser afastado do cálice, esse filho que clamou para que não vivesse aquilo, e que foi negado este pedido pelo seu pai, também é o filho que no momento de maior dor, de maior angústia, se sentiu sozinho. Este é, e esta é, a relação de Deus com Jesus. E você deve estar se perguntando agora: meu Deus, mas que tipo de pai é esse? Por quê? Por que Deus fez isso com Jesus? E eu vou te dizer que não foi Deus que fez isso com Jesus, fui eu. Se você sente essa angústia deste filho e a angústia deste pai nesta relação, você deve entender que o motivo principal não é o prazer de Deus de moer Jesus. Que o motivo principal não é porque Deus é mau e quer ver o mal do seu filho. É porque ele amou a criatura que o abandonou e virou as costas. E essa criatura sou eu. Essa criatura é você. Essa criatura sou eu, na medida em que eu sou tomado pela minha vaidade e meu orgulho. Essa criatura sou eu, na medida em que eu sou tomado pela minha inveja. E eu revivo e reestabeleço essa relação de dor entre um pai e um filho. Um filho que clama e um pai que nega, por amor à criatura, por amor a mim e por amor a você. O sacrifício de Jesus não foi em vão. Porque a partir daí, a partir dessa construção de dor, a partir dessa construção de conflito, nós adentramos novamente ao sagrado. Porque o seu sacrifício nos purificou de todo o pecado e agora nós temos acesso a Deus. E mais, não bastasse a reconciliação da criatura caída com Deus. Filipenses vai nos dizer no capítulo 2, versículo 5 em diante o seguinte. Paulo, orientando a igreja para que fôssemos parecidos com Cristo, vai dizer: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando em forma de servo e fazendo-se em semelhança de homens. E chamado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E agora,
Por isso, e porque ele foi obediente, Deus o exaltou. Deus o exaltou, lhe deu um nome que está acima de todo nome. E lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, na terra e debaixo da terra. Este Pai que moeu o seu Filho em nome do amor a nós, é também o Pai que o faz ressuscitar no último dia e o exalta e lhe dá um nome que está acima de todo nome, que se dobra todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, porque ele é justo. A relação de Deus e de Jesus se estabelece desta forma por causa do amor deles por nós. Por causa do amor deles, por essa natureza, por este indivíduo, este ser que foi dotado de uma natureza tão egoísta, tão vaidosa e tão corrompida a partir do pecado no Éden. É nossa responsabilidade a dor que Jesus sentiu. É nossa culpa. É o nosso peso. Mas Deus foi maravilhoso e concedeu tudo isso a Jesus. Concedeu um nome que está acima de todo nome. Concedeu todo o poder sobre todas as coisas. Concedeu o governo sobre todos os seres. Concedeu a adoração que é devida somente a Ele, pela obediência e pelo quebrantamento perante a este Pai. Como nós lemos em João, no capítulo 1, do versículo 12. Mas a todos que receberem, todos que aceitarem esta mensagem, todos que aceitarem o sacrifício deste Filho, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Se antes uma criatura pecadora, se antes uma criatura distante, se antes uma criatura que merecia a morte, através de Jesus e dessa relação familiar complicada, truncada, Deus nos garante o direito de não sermos mais apenas criaturas, mas sermos reconhecidos como seus filhos. Sermos reconhecidos como seus filhos. E a partir desse reconhecimento de filho, herdamos toda a herança com Jesus. Porque se Jesus ressuscitou, sendo filhos, temos a certeza que ressuscitaremos. Se Jesus foi glorificado, temos a certeza que também seremos glorificados no último dia. Se Deus acompanhou o ministério de Jesus, temos a certeza que Ele também acompanhará o nosso ministério. E glória a Deus por isso. É porque somos filhos. É por causa desse Pai. É por causa desse Filho Jesus que temos esta possibilidade hoje. Mas se como filhos herdamos a herança, se como filhos herdamos a promessa, se como filhos herdamos toda a glorificação de Jesus Cristo, devemos entender que como filhos também herdamos o mesmo Pai. Devemos entender que como filhos, tal como Jesus, herdamos o mesmo Pai. E este Pai de Jesus não faz acepção de pessoas. Ele não distingue entre as pessoas. E ele continua se relacionando com os seus filhos da mesma maneira que se relacionava com Jesus. A relação de Deus como nosso Pai hoje sempre passará pelo crivo de uma missão. Marcos capítulo 16. Portanto, ide por todo o mundo, pregando o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele é teu pai? É. Ele te tem intimidade? Tem. Mas ele se relaciona com você pelo crivo da missão que ele te deu. Ele não poupou essa missão nem do seu filho unigênito. Você quer ser chamado de filho? Você quer herdar a herança? Você quer receber essas glórias que Jesus recebeu? Você quer estar próximo do Pai tal como Jesus esteve? Então abrace a missão que Jesus abraçou. Porque ele veio para salvar o mundo. E hoje nós nos fazemos instrumentos dessa salvação dele. E devemos nos relacionar com o Pai sempre com a visão de que este relacionamento passa pelo crivo da missão de Deus para nós. Que era amar o mundo de tal maneira a nos entregarmos por ele. Amar o mundo perdido de tal maneira a entregarmos a nossa vida por este mundo. Se nos relacionamos com Deus pelo crivo da missão, também será e deverá ser entendido que este Pai, muitas das vezes, não poupará a nossa dor.
Ele não poupou a dor de Jesus para que fosse cumprida a missão. E você tem uma missão. E se for necessário sofrimento, haverá. Mas no mundo passaremos aflições. Mas devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ele não é essa relação paternal que nós vemos hoje, pregada aí muito facilmente. Um pai que atende, que mima, que está ali passando a mão na cabeça o tempo todo. Ele não fez isso com o seu Filho unigênito, santo e perfeito. Se somos hoje filhos, nos relacionamos com este Deus da mesma forma que Jesus se relacionou com ele, por meio do crivo de uma missão e por meio da certeza de que ele não poupará a dor a nós, para que a sua missão seja cumprida. Terceiro ponto, ele é um pai que nos permite padecer muitas das vezes. Romanos capítulo 8, Paulo vai dizer, como está escrito, por amor a ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados ovelhas destinadas ao matadouro. Paulo foi decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Todos esses filhos de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Mas há uma recompensa. Não há só a relação familiar que parece ser conturbada, a herança. Porque Jesus Cristo ressuscitou ao último dia e nós ressuscitaremos com Cristo. Porque a ele foi dado todo o governo sobre todas as coisas. E nós governaremos com ele no último dia. Porque a ele foi dado toda a paz. E a nós é dada a paz que excede a todo entendimento. Porque ele foi dado o nome que está acima de todo nome. E a nós foi dado a capacidade de sermos um com ele. Se queremos a herança, devemos aceitar o Pai que promete a herança. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai. Oh Deus, obrigado por este dia dos pais. E obrigado, Deus, porque o Senhor nos permite ser chamado, ou o chamarmos de Abba, de Pai. O Senhor nos permite essa relação íntima. O Senhor nos permite esta relação próxima. Mas não nos permita a confusão de achar que esta intimidade, esta proximidade nos alivia da nossa missão. Não nos faz confundir, Deus, as coisas. Não nos permita confundir que, por sermos chamados teus filhos, seremos mimados, viveremos uma vida de prazeres, porque nem ao teu único Filho perfeito foi concedido essas coisas. Mas traz o teu Espírito Santo ao nosso coração e quebranta a nossa consciência, para que tenhamos fé naquilo que transcende tudo que é material, naquilo que está para além de tudo que é físico e que atinge dimensões inimagináveis. Faz a nossa fé não arder por coisas do hoje, mas arder por coisas do teu reino eterno. É isso que eu te peço, Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém.